Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Do que o texto está falando? O texto está falando de uma mulher chamada Agar. Quem era Agar? Aquela mulher que era serva de Abraão e Sarai. A serva que Sarai, esposa de Abraão, sugeriu a Abraão que ele possuísse, que ele tivesse relações sexuais com ela, para através dela gerar um filho e quem sabe assim ser esse o herdeiro da promessa que eles tanto esperavam. Vocês sabem que Sarai era estéril, não podia gerar filhos. Abraão já era avançado em idade e eles queriam uma descendência. Naqueles dias, um homem sem descendência não tinha assim um grande valor, era algo como se fosse um opróbrio, uma vergonha. Poxa, não deixou uma descendência, vai morrer, não vai deixar uma descendência. Ele tinha uma promessa de Deus. Deus falou: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, tu vais gerar muitos filhos, Abraão. E o tempo ia passando, demorou 25 anos para cumprir aquela promessa. Olha só, uma promessa de Deus demorando 25 anos para cumprir. E às vezes nós esperamos um ano, meses, 2 anos, achamos que é muito. Já pensou esperar o cumprimento de uma promessa 25 anos? É preciso paciência. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Porque Abraão, nesse tempo, ele não desanimou, ele não se desesperou, ele não desistiu, mas ele prosseguiu. Só que ele deu essa escorreia nela, por sugestão da sua mulher Sarai. A mulher me sugeriu: olha, nós temos uma serva egípcia, ela é bonita, ela é formosa, possua, gere um filho através dela. Quem sabe é desse jeito que Deus vai querer agir. Mas a gente se esquece que Deus não precisa de ajuda. Deus jamais precisa de ajuda. Todas as vezes que nós queremos ajudar um pouquinho a Deus, acabamos complicando as coisas. Acabamos por trazer problemas. E foi um grande problema que Abraão gerou. Porque através desse menino que nasceu, Ismael, veio uma grande descendência, que até hoje é uma pedra no sapato dos judeus, os muçulmanos. Os descendentes de Ismael são hoje os muçulmanos no mundo. Uma nação grande, espalhada por todo mundo, porque Deus jamais deixa de cumprir as suas promessas. A mulher foi despedida da casa de Abraão, ficou vagando no deserto e chegou a um ponto que acabou a água daquele pequeno odre que ela levou. Já pensou? No meio de um deserto, calor escaldante, mais de 40 graus, areia, poeira do nariz, poeira da garganta. Ela pensou: sem água, no meio do deserto, você olha para um lado, só vê areia, você olha para o outro, só areia, em todos os lados você só vê areia, não vê mais nada. E andando, chega um ponto que as forças se acabam, o corpo já não consegue mais caminhar sem água, dá uma secura da garganta. Ela então, não podendo fazer mais nada, abandonou o menino embaixo de uma árvore, um zimbro, uma pequena árvore, e ficou distante, que ela não tinha coragem de ver o menino morrer perto dela. Olha a situação de uma mãe: deixou o filho embaixo da árvore e saiu de perto, porque não queria vê-lo morrer de sede. E o menino chorando embaixo daquela árvore, chorando de sede. Olha, se a gente não suporta ouvir o choro de desespero de uma criança, que aquilo toca a gente, imagine Deus. Deus do céu ouviu o menino chorar, enviou um anjo e preparou no meio do deserto uma fonte, para que eles pudessem beber, saciar a sua sede e ali reviver, estar vivendo. Olha que interessante, hein? No meio de um deserto, Deus prepara uma fonte, surgiu ali do nada. Deus enviou um anjo para socorrer o menino, ouviu o choro do menino, enviou um anjo, preparou uma fonte e fez uma grande promessa a Ismael, dizendo: olha,
Agar, esse menino será um grande flecheiro, será um grande guerreiro. Dele eu vou suscitar uma grande nação, muitos descendentes ele terá. E hoje a nação islâmica, a nação dos muçulmanos, é espalhada pelo mundo todo. Assim como os judeus, é um grande povo que também descende de Abraão. Para vocês terem uma ideia, é o maior desafio evangelístico do mundo. O mundo todo, mais da metade da população não conhece a Jesus. E essa grande metade da população são exatamente os muçulmanos, descendentes de Abraão, através de Ismael. Porque o Senhor não deixa de cumprir as suas promessas. De quem estava morrendo, ele gerou vida e fez com que gerasse dele muitas outras vidas. E hoje está aí a promessa do Senhor cumprida. Voltando para o livro de Salmos, agora no Salmo de número 6, versículo de número 6. Salmo 6. Olha só que bonito, olha. Salmo capítulo 6, aliás, Salmo 6, Salmo não tem capítulo, é Salmo 6, versículo 6. Tanto falar em água no meio em terra, areia, deserto, me deu sede. Salmo 6, versículo 6 diz assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Olha só, Salmo de Davi. Davi confessa, esse salmo foi escrito no tempo em que Davi estava sendo perseguido, estava vivendo no meio das cavernas, estava vivendo no meio das montanhas, do deserto, dos penhascos, perseguido por Saul. Ele tinha a promessa de ser rei, mas ainda não havia chegado o tempo da promessa. E ele aqui confessa que ele estava exausto de tanto gemer e de tanto chorar, ele inundava de noite a sua cama, de lágrimas encharcava o seu leito. E o versículo 7 ele diz: os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Aí no versículo 8, parece que ele toma um alento, uma força, e ele diz assim: afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Olha só que bonito. 2 versículos antes, parece que ele está quase se entregando à depressão. Ele confessa que estava exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Ele diz que inundava de noite a sua cama, os seus olhos se consumindo de tristeza, fraquejando por causa de todos os seus adversários. Só que no versículo seguinte, versículo 8, o Senhor lhe vem com refrigério. Sabe aquele refrigério que o Senhor nos concede no meio das lutas? Então ele veio sobre Davi com esse refrigério. Aí Davi se levanta e diz: afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Aqui ele já tinha certeza, a convicção que Deus tinha ouvido o seu choro. Olha só que interessante, né? O Senhor ouve o nosso choro. Ele ouviu o choro de Ana, ouviu o choro de Ismael lá no deserto, ouviu o choro de Davi. O Senhor ouve o nosso choro. Chore perante o Senhor, chore, clame a Ele, que Ele te ouvirá. E no versículo 10 ele diz: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Amém? Salmo de número 30, versículo 5. Olha o que diz novamente ali sobre o choro. Salmo de número 30, versículo de número 5. Olha só, quer ver? Salmo 30, versículo 5. Eu vou ler o 4 também. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um momento, um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, ou de manhã
e rompe a alegria. Olha só que bonito. A ira do Senhor dura só um momento, um instante. O seu favor dura a vida toda. Olha, que bonito. O favor do Senhor dura a vida toda. A ira dele, só um momento. Como um pai, né? Um pai geralmente se ira contra o filho, quando o filho desobedece, quando o filho faz malcriação, quando o filho é rebelde. Mas logo depois de se irar, o pai já se compadece, já sente assim aquela compaixão, aquela dó. Fica pensando, por que eu falei assim com meu filho? Por que eu bati nele? Por que eu fui duro? É assim, pai, é assim. Muito mais Deus, olha, a ira do Senhor dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir à noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Vem? É uma promessa do Senhor. Se você chora, o Senhor ouve, o Senhor te traz consolo, o Senhor te traz alegria. O Senhor ouvirá a nossa oração. Para terminarmos, Lamentações, vamos lá para o... Olha, Jeremias, o profeta, era tão chorão, que ele escreveu um livro só de lamentações. O livro dele tinha exatamente esse título, Lamentações. Olha só, né? É o livro do profeta chorando. Olha só o que ele diz no capítulo 1, versículo 16. Ele diz: é por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos, ninguém está por perto para consolar, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante Sião estende as mãos, mas não há quem a console. E aí ele vai dizendo, tantas lamentações, não só no capítulo 1, capítulo 2, o livro todo é de lamentações, mas no capítulo 3 tem uma nota de ânimo. Olha só, como sempre. Primeiro, no capítulo 3, ele fala assim: o Senhor preparou, versículo 12, capítulo 3, versículo 12, o Senhor preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Olha, ele se via como alvo das flechas do Senhor, sendo atacado, alvejado constantemente. O Senhor atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. O Senhor fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras. Olha só que tristeza. Pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu resplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro de mim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha só, que situação estava o profeta Jeremias, se vendo como um alvo das flechas do Senhor, se vendo pisoteado pelo Senhor, se vê como tendo os seus dentes quebrados com pedrinhas, porque em vez de alimento o Senhor lhe dera pedras para mastigar. Ele se vê nessa situação. Mas aí, no versículo 20, vem uma nota de alento, vem uma nota de ânimo. Ele diz assim: lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Opa, mudou. Lembro-me do que me pode dar esperança. Aí ele diz assim: olha, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele.
para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Oh glória! O profeta Jeremias, ele se lembrou daquilo que lhe podia dar esperança, daquilo que lhe podia trazer consolo, daquilo que poderia lhe trazer renovação, daquilo que lhe poderia trazer novas forças. E ele se lembrou disso. E na mesma hora ele trocou toda a tristeza, ele trocou todo o desânimo, ele trocou toda a desesperança, ele trocou toda a tribulação do coração dele, toda a fraqueza, por força. Tudo aquilo se transformou em força, tudo aquilo se transformou em esperança, porque ele se lembrou simplesmente de um fato: que as misericórdias do Senhor jamais se acabam. As misericórdias do Senhor sempre se renovam, novas são a cada manhã. Então, ainda que estejamos passando por tribulações, que nos vejamos abandonados pelo Senhor, como que abandonados em uma luta, uma guerra, saibamos que assim como que uma manhã se levanta, assim como surge um amanhecer de um novo dia, também com esse novo dia surgem novas esperanças para a nossa vida. As esperanças se renovam, porque elas nunca se acabam. As misericórdias do Senhor jamais se acabam, mas elas se tornam novas na nossa vida a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Vamos orar? Vamos ficar em pé para nós descansarmos um pouco. Alguém me fez um pedido de oração, poderia lembrar o nome da pessoa mais uma vez? Como? Acho que está aqui o pedido. Regina. Vamos orar pela saúde de uma pessoa chamada Regina. Se mais alguém tiver algum pedido, pode colocar diante do Senhor agora, que o Senhor está atento à nossa oração, o Senhor está ouvindo o nosso clamor, o Senhor está vendo as nossas lágrimas, Ele vê as nossas necessidades. Oremos ao Senhor. Senhor, nós oramos agora neste momento pela necessidade de cada um. Oramos pelos problemas, pelas angústias, pelas aflições, pedindo de Ti o socorro, pedindo de Ti a solução, pedindo de Ti que o Senhor venha entrar, Senhor, com a providência sobre essa vida, Pai. Olha, Senhor, as lágrimas que são derramadas durante o dia, de noite, durante a noite, a cama. Olha, Senhor, para aquele choro preso, que muitas vezes não consegue sair, mas está guardado lá no coração, Senhor. Aquele choro que não é traduzido por lágrimas, mas está traduzido na dor do coração. Olha para a aflição do seu povo, olha para as pessoas que clamam a Ti, que rogam, que têm esperado por aquela bênção, que têm esperado por aquela solução, que têm esperado, Senhor, pela Sua salvação, que têm esperado, Senhor, com muita paciência, assim como Ana orou, esperou, assim como Agar clamou, assim como o profeta Jeremias, assim como Davi e tantos outros, Pai. E Tu ouviu, ouve a nossa oração, Pai, ouve o nosso clamor, Pai, ouve o nosso grito, o nosso gemido, o nosso choro, Pai. Senhor, essa mulher chamada Regina está clamando agora, seus familiares, entes queridos também clamam. Ouve e atende a sua oração, entra com a providência. Senhor, continuamos orando, clamando pelo Enzo. Já temos boas notícias, já está mamando no peito, logo estará fora, já está fora daquela UTI, logo estará fora daquele hospital, logo estará aqui conosco, sendo apresentado a Ti, o pequeno Enzo que nós temos clamado tanto, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas respostas de oração. Obrigado pelas respostas aos nossos clamores, Pai. Ouve e atende, cada um tem um pedido aqui, cada um tem uma necessidade, quer seja uma porta de emprego, uma cura para alguma enfermidade, quer seja por seu ente querido, para uma pessoa que tanto ama. Senhor, olha, Pai, para cada aflição, para cada dor, para cada pedido, Senhor, e faz o Teu querer. Traz a Tua resposta, Senhor.
traz a tua solução para este problema, Pai. E como Ana, Senhor, que cumpriu os seus votos, louvou a Ti, agradeceu a Ti de coração, possamos ser gratos a Ti, possamos orar a Ti, Pai, e possamos assim cumprir cada dia os nossos votos, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
se eu me humilhar no teu altar e entregar aquilo que me custará, ou aquilo que me custar, tu certamente se inclinará ao meu clamor. O Senhor, Ele se inclina ao seu clamor. O Senhor ouve a tua oração, teu choro, teu gemido. Certamente Ele já tem a resposta, certamente Ele já tem a solução. Creia, aguarde, espere, porque essa resposta está chegando. Você vai louvar, vai adorar como Ana adorou, como Davi, como Jeremias, depois do choro, porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá, pela manhã a alegria romperá. Amém? Porque o Senhor ouve o nosso clamor, ouve o nosso gemido, ouve a nossa oração, e assim seja, Senhor. Que cada um aqui nessa noite possa sair daqui abençoado,